Não, se eu te dar um cobertorzinho, você vai dormir, bicho. Aí não vai dar certo. O negócio tá complicado aqui. Tá complicado aí? O que tá acontecendo aí com você? Ar-condicionado. Tá muito frio. Parece que a gente tá fazendo o programa dentro do frigorífico. Passou uma rajada de vento agora aqui em cima. Eu falei, não, congelou tudo aqui. Rapaz do céu. Que é um pullover? Não, pipa. Cachecol. Não tinha pensado nisso. Fica com essa manga dobrada aqui, a gente morrendo. É verdade, é verdade. Se protege aí, Jean, que a gente vai ver uma telinha do Uribe. Vamos lá, vamos falar do Flamengo e Uribe. 15 jogos, 3 gols. Média de gols pelos últimos 3 clubes. No Flamengo, a média agora é de 0,39. No Toluca, hein, rapaz? Era 0,51. Ou seja, aquela média esperta de 1 gol a cada 2 jogos. E no Milionários, 0,63. O Uribe chegou, perdeu alguns gols feitos, inclusive nos primeiros jogos. Já ficou aquela pulga atrás da orelha do torcedor do Flamengo. Aquela preocupação, será que é mais um que veio com tanto oba-oba e não vai dar certo? É difícil usar os números do Flamengo agora, porque a gente está falando de jogador que está, apesar dos 15, você está começando. Também não é pouquinho, né? Acho que vai, né? Vamos ver se vai. Aí que agora o passado recente o qualifica. Então, mas eu esperaria um tempo mais para poder analisar o período do Flamengo em relação aos outros. Você está falando de períodos... São maiores, claro. Consolidados, são bons, são ruins, são mais ou menos, é uma outra coisa. Mas aqui não dá para... Talvez o legal seria ver a chegada nos outros clubes, como foi também, né? Mas é um cara que hoje não dá para... Hoje tem que investir nele, tem que poder investir, dar confiança, tentar encaixá-lo na estrutura, que já tem modificado um pouquinho com o Dorival. O Dorival tem... Não está segurando o Vitinho, tem saído muito passe do Vitinho. Não é aquela bola que ele vem cortando para entregar no pé do centroavante, mas é uma bola que ele leva com passe, com cruzamento. Então, dá para ter o Uribe nessa estrutura aí até melhor. E outra, é bom lembrar que os antecessores dele também não faziam gol. O Henrique Dourado fazia um caminhão de gol no Fluminense, chegou no Flamengo e não fazia gol. O Guerreiro não fazia gol. Aí vamos lembrar o Henrique no Fluminense, o Henrique no Cruzeiro, o Henrique no Palmeiras. O Henrique foi o primeiro clube em que ele teve dificuldades de fazer gol. Então, acho que não dá para você olhar só para o centroavante e falar: esse centroavante não está fazendo gol, ele é incompetente, ele não tem qualidade para isso. Acho que no Flamengo tem outras questões que acabam fazendo com que o cara lá na frente não consiga marcar tantos gols quanto se espera. Não estou falando que o Uribe é craque, acho que já mostrou até que não é um craque, que não é um primor do ponto de vista técnico. Mas é a melhor opção? E acho que é a melhor opção hoje. E também para essa posição, muitas vezes você não precisa ser um craque, um primor do ponto de vista técnico. Acho que você precisa ter outras qualidades que eventualmente vão ser absolutamente suficientes para entregar o que a torcida espera. E chega desse negócio de trazer centroavante no Flamengo, Zé Elias? Tem o Uribe, aí tá o Henrique Dourado, o Jean já falou aqui, no Flamengo não encaixou ainda. Tem o Lincoln ali, é moleque, sim, tudo. Me parece que o ano que vem teremos um novo presidente. Sim. Promessas virão. Claro. De repente o Tardelli... O próprio Muricy não foi apresentado como... Foi colocado como uma promessa? Isso vai acontecer. Né, para o candidato, para o presidente, olha, estou trazendo o Muricy. Lá atrás. Provavelmente teremos também alguma coisa nesse sentido. Não sei em qual posição, não sei se vai ser treinador, até porque o Dorival também tem contrato até o final do ano. Mas eu acho que o Uribe, nesse momento, é o que merece ter a sequência. Até porque a gente não... Uma coisa é você ver jogando no Toluca, no Milionários. Outra coisa é você vê-lo jogando no Flamengo. E ainda mais agora com a possibilidade das bolas chegarem com maior frequência, né? Porque com o Barbieri, dificilmente o centroavante recebia as bolas ali para finalizar. Pela característica, né? Everton fechava Vitinho, chutava no gol e muitas vezes ele tinha que pegar a sobra. Então agora não, agora a bola está chegando. E aí nós vamos ver realmente se de fato ele merece ser titular do Flamengo e no ano que vem ter a mesma confiança. Agora ano político, vamos esperar. Você acredita no Uribe ainda, Calçade? Olha, esses últimos jogos nos fazem acreditar. Acreditar é o seguinte, que pode ter uma evolução, porque cara, a gente está no final do ano e tem um novo Flamengo. O treinador saiu, Barbieri,
Foi contratado um novo técnico, o Dorival. O Dorival tem um empate, 2 vitórias boas. E o Uribe é um personagem dessas vitórias. Então, você vai falar o quê? Como o Dorival e a torcida do Flamengo, a expectativa é que, se melhorar, você pode ter um problema não resolvido. Mas você fala assim, bom, eu tenho o Uribe. O ano que vem, então, 2019 dele vai ser melhor. Nesse contexto aqui, ele joga. Perfeito. E além do Uribe, o que pode ser feito? Aí você tem uma oposição e a situação, e candidaturas dos dois lados. E aí os jogadores começam a se colocar no mercado. Mas hoje, não havia para essa posição. O Dourado não transmitia confiança para a maneira de jogar do Flamengo. Em outros clubes ele se encaixou muito bem. O Flamengo é muito difícil, pela maneira... É um jogador que tem que trabalhar mais, tem que participar mais. E ali o jogo morre um pouquinho com ele. E o Uribe acho que dá. Só pelo que a gente viu, pouquinho. É a esperança. Certeza? Alguém tem? Nem futebol brasileiro? Certeza. Ninguém. Então, mas quanto a gente viu do Dourado no Flamengo? Nós vimos bastante, na Libertadores ele perdeu vários gols. Vários. Porque no começo ali o Uribe perdeu uns gols feitos também, que pelo amor de Deus, sim, né? Mas aí tem a questão do cara que está adaptado aqui. Está adaptado ao futebol brasileiro, conhece o jogo, sabe como é que 2017. faz. E o cara que está chegando para solucionar um problema e vai lá, chega numa semana e vai lá e joga. É diferente. Você está falando do artilheiro do campeonato. Contratado, Corinthians queria, Flamengo levou. Também. Sim. E ali não encaixou. O jogo dele não encaixou. O jogo, às vezes, não encaixa. Você pega o Daverson com o Roger, era um negócio assustador. Imagina alguém completamente em outro planeta em relação ao jogo que era o Palmeiras jogava. Eu lembro até que nós falamos várias vezes, eu falei uma vez também em relação a esse tipo de situação do Henrique Dourado, falei assim, olha, no Fluminense, o estilo de jogo era batalhador, lutava, corria, buscava a bola no meio campo, brigava e tal. No Flamengo, espera que a bola vai chegar pela qualidade que tem. No começo do ano, a bola estava chegando. E ele errou muitos gols. Aí eu falei assim, olha, a questão do Henrique agora é perder meia horinha depois do treino e treinar a finalização. Treinar a questão da parte técnica, porque a bola vai chegar e ele vai ter que vai ter que fazer gol, porque senão vai demonstrar a sua deficiência técnica, porque assim, eu lembro do jogo no Equador, acho que foi no Equador que o Vinícius entrou e depois virou o jogo. Arrebentou o jogo marcante. Ali ele teve dois, acho que foram 2 cabeçadas ou 2 lances, um de cabeça que eu lembro e um também acho que no chão, que assim, era só esperar, a bola bate aqui e entrar. E ele não conseguiu fazer. E aí não tem jeito, você joga no Flamengo. A cobrança é enorme. Faz o gol, não faz? Uma partida, 2, 3, na quarta, não conseguiu? Desculpa, sai, entra outro. Tem que ser assim. Não pode. Eu acho que os jogadores hoje, aí voltando um pouquinho no que a gente estava falando sobre questões financeiras, os caras recebem muito. E aí não é inveja, não é nada disso. Eu estou falando só constatando a realidade. E a cobrança, muitas vezes, internamente, ela não é proporcional. E a condução desse tipo de situação. Olha, tem uma chance, 5, 6 jogos, não deu, vem cá, sai, entra. Você tem que ser assim para criar esse estímulo. Como o Felipão conseguiu transformar o time reserva em time titular? Que hoje a gente está falando em determinadas situações, determinadas posições, você fala, não pode colocar que vai render a mesma coisa que o time que está jogando na Libertadores. Como é que o Felipão fez? Joga. Ô, Lucas Lima, vem cá. Senta um pouquinho aqui. Como é que foi com o Diego Souza no São Paulo? Com a Aguirre. Com a Aguirre. Nós temos situações assim. Acho que o futebol brasileiro, muitas vezes, ele acaba se tornando refém de determinadas situações que precisam ser mudadas. A nossa cultura precisa ser mudada. Até porque você vai poder negociar depois com o empresário o seguinte, olha, você quer que ele ganhe 1 milhão, mas ele ficou 10 jogos sem marcar gols. O cara, para ganhar 1 milhão, ele tem que fazer 3 gols no mínimo por jogo. Sim. Até para os clubes poderem negociar, entendeu? Eu sei que é uma realidade distante daquilo que pode acontecer no futebol brasileiro, mas alguma coisa tem que ser mudada. Para fechar, Jean, eu fiz a pergunta para o Zé Elias. Gustavo Hoffmann aqui dançando, lindamente, né? Isso é o charme do Jean, né? Você falou, ele veio aí. Eu falei do Jean Oddi e o Gustavo Hoffmann apareceu aqui, né?
É que acontece que o Zé Elias costuma invadir os outros programas e ficar sacaneando quem está comentando, quem está apresentando, etc. Agora é a vez de dar uma sacaneada no Zé Elias para tirar a atenção dele. Era o Seguro-chan. É, o Seguro-chan. Foi bonito. E tinha uma garrafa ali, viu? Dá pra ver que o Hoffman não leva jeito nenhum pra dançarino, hein? Você leva mais, né? Engoliu uma espada. Não, eu sou pior do que ele, mas... Ô, Jean, a pergunta que eu fiz pro Zé, eu passo pra você pra gente encerrar aqui. Esse negócio de contratar centroavante pro Flamengo, basta? Ou, sei lá, Henrique Dourado teve chance, não aproveitou, o Lincoln é jovem, só tem o Uribe, mesmo que ele se destaque, precisa de alguém ali na reserva e tudo. Enfim, precisa, pensando para o ano que vem, eu sei que vai mudar a diretoria, presidente e tal, mas precisa, calma, vamos pacificar o negócio aí, dar oportunidade, sequência para o Uribe e tudo, e não precisa investir mais na posição. Eu acho que, assim, essa sequência final de Campeonato Brasileiro vai um pouco dizer isso, né? Se o Uribe começar a voar nesses últimos jogos e fazer uma série de gols, provavelmente vai se considerar que não é essencial a contratação de um centroavante. Tudo bem, estou falando dependendo da qualidade técnica também, porque o Uribe não é que é um primor, não é um cara de outro mundo e tal. Eventualmente, dependendo da oportunidade que o Flamengo tiver, do nome que tiver à disposição no mercado, mas não é normal ter centroavante bom à disposição no mercado? Ok, a gente falou há pouco do Tardelli, que não é centroavante ou não tem sido centroavante, mas continua sendo visto como. O Gabigol, que também não é garantia de nada, por mais que esteja jogando... É o artilheiro do campeonato. Bem, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu só gosto sempre de lembrar em relação ao Flamengo que tem um monte de jogador no Flamengo que não joga metade do que poderia jogar. Isso desde sempre. Então tem alguma coisa que vai além disso. Se você contrata o artilheiro do último Campeonato Brasileiro, por mais que ele tenha sempre tido as suas limitações técnicas, mas você contrata esse centroavante, ele vem para o Flamengo e não consegue fazer gol. Os gols que ele fazia no Fluminense, os gols que ele fazia